Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Desculpem-me a minha voz hoje, mas eu acho que todas as pessoas que tenham filhos, sobrinhos, o que for, vão entender. Tenho a Pilar a começar a creche e, portanto, todas as bochechas já me atacaram lá por casa e olhem, este é o resultado. Mas o nosso podcast não pode parar, a vida é mesmo assim e, portanto, vão ter que me ouvir hoje com uma voz um bocadinho menos interessante e um bocadinho mais adoentada. Mas pronto, hoje vamos ao que interessa e vamos conversar com a Teresa Parreira. É uma das pessoas que está mais envolvidas neste projeto Reboot, que queria falar convosco. É uma convidada que está ligada online e eu queria agradecer realmente aqui à Teresa por se ter juntado a nós. Muito obrigada, Teresa, por estares aqui e por nos vires falar um bocadinho deste novo projeto que vocês criaram, que vai ter um documentário a lançar agora durante o mês de julho. Hoje estás online, obrigada realmente pelo teu tempo e queria, se calhar, começar mesmo por aí. Podes explicar-nos um bocadinho o que é este projeto, contar-nos qual é que é a vossa missão e o que é que vai acontecer neste documentário que toda a gente, de certeza que nos está a ouvir, que já está com alguma curiosidade em saber. Olá, sim, posso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer-te e à equipa por nos terem dado a oportunidade de vir aqui falar e também parabenizar-te pelo teu trabalho, que é muito importante e tem uma dimensão social que nós, se calhar, não pensamos tanto. Pronto, eu faço parte da equipa do Reboot. Nós somos um projeto que começou no final de 2020 e é um projeto com jovens voluntários, uma organização não governamental, e nós inicialmente focávamos muito na dimensão da sustentabilidade ambiental e, portanto, aqui o Reboot era a ideia de temos de ter um reinício e mudar a forma como as coisas estão a acontecer, mas depois nós fomos apercebendo que a forma de apelar às pessoas, não, especialmente àqueles indiferentes ou aos amenos, não pode ser só ir pelo clima, porque existem muitas mais dimensões na nossa vida e porque ninguém se vai preocupar com o final do mundo se não souberem o que é que se chegam sequer ao final do mês. E portanto nós mudámos um bocadinho a nossa missão para focarmos no empoderamento das pessoas através da transmissão de informação, fomentar a reflexão e a mudança. E, portanto, nós estamos a trabalhar temas e a comunicação de temas que vão muito para além da sustentabilidade ambiental, mas mantendo também este foco. Eu acho que é interessante falares um bocadinho disso e explicares que realmente há muito, muito mais além deste tema da sustentabilidade. Não só é a questão da sustentabilidade ambiental, do aquecimento global, etc., mas há muitas outras coisas, não é? Enquanto consumidores, às vezes chega-nos uma enxurrada de informação e nós pensamos, realmente é preciso mudar tanta coisa que eu não vou conseguir, portanto, se calhar nem vale a pena mudar nada. E às vezes é importante este papel de outra pessoa que nos diga, ok, calma, nós enquanto consumidores, pegando só na área da alimentação, por exemplo, podemos mudar imensa coisa ainda. E isso eu acho que também torna um bocadinho este processo mais fácil. Sim. A eco-ansiedade é algo que é real. Olha, é com ansiedade, eu nunca tinha ouvido falar. É uma palavra que, infelizmente, eu acho que vai ser cada vez mais popular porque é real, que é esta sensação de impotência face ao facto de tudo estar a mudar e de nos estarem a pedir para mudar. E isso que estás a referir é interessante porque parece que muitas vezes esta propaganda não é a palavra certa, mas a conversa ambiental põe muita responsabilidade no consumidor. E se é verdade que nós temos responsabilidade, se é verdade que nós conseguimos empurrar um bocadinho o mercado a montante, isso também provoca um grande peso nos nossos ombros e quem esteja só a começar e acha que tem de fazer tudo ao mesmo tempo, mesmo só na alimentação, a alimentação é uma parte tão importante
das nossas vidas e da nossa identidade cultural e pessoal. E, portanto, pode parecer super assoberbante, não é? Sim, é verdade. Como é que tem sido o vosso trabalho nesta área específica da alimentação e do desperdício alimentar? Vocês têm, imagina, um checklist em que têm alguns pontos em que começam por tentar melhorar, aí vão avaliando como as pessoas ou vão dando dicas simples, não sei, como é que vocês fazem? Como é que a Reboot acaba por trabalhar neste sentido? Um, Boa pergunta, porque a alimentação é de facto um dos temas nos quais nos focámos inicialmente. Nós tínhamos 5 temáticas, que era menta, materiais, energia, natureza, transportes e alimentação. E, portanto, a nível da alimentação, o que nós tentamos transmitir é de uma forma que seja perceptível, digerível, digerível a alimentação, nem foi de propósito, mas primeiro que tudo, a percebermos porque é que é importante estarmos a falar sobre isto e, portanto, quais é que são os impactos de escolhas que fazemos e depois que passos é que poderíamos dar para melhorar. Mas isto acaba por ser comunicação em massa nas redes sociais e depois nós temos projetos como um documentário que vai sair em breve e uma exposição também sobre a alimentação que se foca não só na parte ambiental, mas também na parte social e mesmo na parte financeira. Ok, e vocês focam-se nesta questão do desperdício em casa e vão tentando trabalhar desde a raiz, ou como é que nós compramos, ou a quem é que nós compramos, como é que vocês vão trabalhando nessa área? Olha, eu posso dar-te números para mostrar porque é que não interessa só a fase do consumo. A fase do consumo é aquela que nos toca mais diretamente e, portanto, tendo em conta que nós fazemos comunicação para a população, faz sentido falar na fase do consumo. Mas também as nossas escolhas na fase do consumo influenciam muito do que se passa a montante na cadeia de aprovisionamento. Portanto, a cadeia de aprovisionamento tem a parte da produção, processamento, distribuição e depois o consumo. E o último estudo que foi feito em Portugal sobre desperdício alimentar revela que, primeiro de tudo, 1 milhão de toneladas de comida são perdidas ou desperdiçadas por ano. Isto isto são números que nós nem temos noção. Exato, eu não consigo ter uma noção do que é 1 milhão de toneladas. Eu acho que é super difícil de São imaginar. mais de 3 milhões de quilos por dia. Portanto, é uma coisa de loucos e isto são dados de 2012 e, portanto, a realidade agora será muito diferente, especialmente vindos da pandemia, muito pior. O desperdício terá aumentado. Mas a fase do consumo, segundo este estudo que fez o tal retrato do desperdício em Portugal, a fase do consumo é a fase na qual se desperdiciam mais alimentos, portanto, do total das perdas é cerca de 30%, que é bastante, mas também na fase da produção. E isto é importante porque, por exemplo, as nossas escolhas alimentares, a minha avó tinha galinhas e víamos à venda em alguns dos supermercados galinhas, frango a vender tipo a 2 € ao quilo. E a minha avó contava com o preço que ela tinha na ração e o tempo que ela demoraria tipo, a cuidar das galinhas e o dinheiro que fica no produtor inicial é quase zero. Nós não percebemos como é que existe esta diluição dos custos, mas a verdade é que quando nós fazemos escolhas alimentares, existe toda uma cadeia por trás e é preciso termos noção disso para sabermos como é que as nossas escolhas depois podem influenciar esta tal cadeia. Sim, porque é o que tu dizias também. Portanto, a escolha do consumidor vai influenciar a escolha do produtor, não é? Porque nós sabemos que aquela questão da fruta de ter um determinado calibre, porque senão não entra sequer em grandes cadeias de hipermercados. E até existem os movimentos da fruta feia, coisas deste estilo são muito importantes nós começarmos a mudar em termos de mindset, não é? Completamente. Sim, a Fruta Feia, por acaso, é um dos participantes no nosso documentário, porque isto foi o que inicialmente motivou o projeto da Fruta Feia. 30% das frutas e legumes estavam a ser desperdiçados, iam para o lixo.
por razões estéticas, o tal calibre que tu mencionaste. E a verdade é que a fruta não tinha necessariamente de ir para o lixo, podia ir para a indústria de processamento industrial, mas os produtores praticamente não cobriam o prejuízo da produção da fruta e legumes. Ou seja, nós tínhamos aqui um grande problema não só ambiental, de desperdício de comida, mas social, porque não estava a ser sustentável para pequenos produtores manterem a sua atividade. E a Fruta Feia veio cobrir um bocadinho essa parte ao reaproveitar as frutas e legumes que iriam para o lixo, mas também quem pode, e aqui o quem pode é muito importante, porque nem todos podem, e uma das coisas importantes na transição para modelos mais sustentáveis é não deixar ninguém para trás, mas quem pode pagar um bocadinho mais por frutas e legumes pode fazê-lo através de projetos como a Fruta Feia, que garantem que existe um pagamento digno ao produtor inicial. E eu acho que isto são aquelas questões que nós nunca pensamos como consumidores, mas se calhar devíamos começar a pensar. Sim, eu acho que este conceito da eco-ansiedade que tu falas, que explicavas no início, quando nós pensamos, enquanto consumidores, na quantidade de coisas que nós precisamos de mudar para realmente termos um impacto, era aquilo que eu te dizia, às vezes até é um bocadinho desencorajador. Também há aquela sensação de a diferença naquilo que eu estou a fazer pode nem sequer ter impacto na realidade. E portanto eu acho que é preciso uma mudança tão grande que sozinho nem sequer vou conseguir mudar o mundo. E nós às vezes, pelo menos eu falo um bocadinho por mim, há um bocadinho essa sensação de frustração de é preciso mudar tanta coisa, é preciso fazer tanta coisa e nós somos tantos, que se calhar se eu sozinho fizer não vou ter assim um grande impacto. Mas a verdade é que se nós todos começarmos a ter essa consciência e se cada um de nós mudar pequeninas coisas, todos começamos a falar sobre isso, não é? E, por exemplo, eu sou muito interessada neste tema da sustentabilidade e até já me preocupo muito com a sustentabilidade na perspectiva até da moda, por exemplo, porque é uma das áreas onde há realmente um impacto ambiental gigante e social e económico pelo preço que as coisas têm, não é? E é muito engraçado percebemos isso porque, por exemplo, enquanto consumidora eu valorizo pagar mais pela alimentação ou pagar mais por uma determinada peça de roupa, porque eu sei que isto vai ao encontro do respeito pelas pessoas que estão do outro lado, pelos produtores, pelos fabricantes, pelo que seja. E nós estamos a trabalhar para um ecossistema e para uma questão de sustentabilidade, não só ambiental, não é? Pelo lado eco puro e duro, mas também pelo lado social. E eu acho que é muito importante as pessoas deixarem de pensar só na questão do aquecimento global, porque às vezes parece que isso não lhes diz nada, embora diga muito. Mas realmente a parte social e económica eu acho que é importante e requer alguma educação, porque como tu dizes, nem toda a gente pode ter aquela preocupação, não é? Nem toda a gente acaba por se lembrar de todas as questões deste prisma. Vocês acreditam enquanto Reboot que se as massas começarem a ter mais essa preocupação, todos nós começamos a ter um bocadinho mais essa preocupação? É isso que pode levar a um futuro que comece a deixar de ser um tema tabu, ou acham que o tema ainda é tão nichos que é um tema que é um bocadinho difícil de trabalhar? Sim, eu posso dizer-te, por exemplo, que nós também organizamos workshops e palestras, etc. E organizámos um workshop zero desperdício. E uma das questões que tivemos e que aceitámos muito bem foi incluir no workshop uma receita que tinha sardinhas e, portanto, tinha produtos alimentares. O resto fizemos de forma vegan, mas esta receita tinha sardinhas. Isto porque nós focámos em alimentos que eram de Portugal e, portanto, alimentos locais e não só nesta ideia de cozinhar, porque a carne é um demónio e os produtos alimentares são um demónio. A indústria alimentar e o impacto ambiental existem muitas nuances, até porque a alimentação, e tu saberás isso melhor do que ninguém, a alimentação tem um peso cultural e na nossa vida tão grande que estar a chegar às pessoas com imposições e dogmas não resulta, não chegamos a elas. E, portanto, como eu disse, o teu trabalho em educação alimentar é muito importante porque
imagina, uma das ideias que se fala muito é fazer um imposto de carbono aplicado a todos os bens, e isto inclui a comida. E, portanto, por exemplo, para a carne, que tem um impacto a nível de emissões de carbono ou equivalentes de carbono superiores a outros alimentos, a carne seria bastante mais cara, porque as pessoas estariam a pagar também pelo impacto ambiental das suas escolhas. Isto parece uma boa ideia para tentar mudar os hábitos alimentares, porque sabemos que nem sempre chegam incentivos, às vezes precisamos de empurrar um bocadinho. Mas porquê é que é uma má ideia? Porque a nível social, nós não temos as pessoas com educação alimentar suficiente para poderem fazer uma mudança nas dietas que não os prejudique. E, portanto, nós temos de ter aqui em conta, e além disso, há pessoas que se calhar, o que é que vão comer? Arroz e batatas, porque é a única coisa que conseguem comprar sequer. Portanto, tem de haver aqui muito espaço e muita consideração antes de avançarmos. É verdade. Isso que dizes realmente é aquele conceito de termos um pau de dois bicos, não é? Se por um lado nós sabemos que todos, que a nível da pegada ecológica, o consumo de alimentos de origem animal e sobretudo da carne tem um impacto muito grande, e já se percebeu hoje em dia que com a quantidade de estudos que foram feitos, por exemplo, transitar para carne de origem biológica às vezes até pode ter uma pegada ecológica ou uma pegada ambiental maior, não é? Porque elas vivem mais tempo, porque demoram mais tempo a desenvolver-se, porque temos que ter mais cuidados alimentares, porque todo o processo acaba por demorar mais tempo e, portanto, ter outros consumos diferentes, e isto não seria, eu acho que não seria uma solução passar para o biológico só por si em termos de sustentabilidade, mas se calhar se pensarmos que podemos ter uma transição para uma alimentação que seja um bocadinho menos dependente da carne ou do peixe, realmente isso pode ser algo bastante interessante, não é? E conseguimos construir refeições de uma outra forma que acaba por ser por terem um bocadinho mais a presença de alimentos de origem vegetal, não é? E depois pensarmos que culturalmente, se nós formos a 2 ou 3 gerações para trás, nós ainda temos muitos avós, como tu estavas a dar o exemplo da tua avó e das galinhas, não é? Nós temos muitas pessoas que sempre foram educadas de que a carne era um bem de consumo mais luxuoso, não é? Portanto, sabiam perfeitamente fazer refeições equilibradas com legumes, com fruta, com leguminosas, com cereais, como coisas tão simples como batata, como arroz, etc. E hoje em dia parece que isso se perdeu. Portanto, o trabalho que nós temos que fazer muito em termos de educação alimentar é realmente esse. Às vezes as pessoas abordam-nos um bocadinho com aquela ideia de uma receita vegetariana, mas isso é só coisas esquisitas, ou não são coisas que eu tenho em casa, e nunca cozinhei com quinoa, etc. E eu acho que é preciso desmistificar um bocadinho e dizer, ok, mas se nós falarmos numa feijoada que não tem carne, tem o feijão, tem montes de legumes, tem especiarias, tem arroz, etc. São coisas que nós todos conhecemos, que provavelmente já consumimos, que temos em casa, e é muito importante educarmos nos dois sentidos. Esta questão que dizias de vai haver um imposto, provavelmente, é uma coisa que tem um impacto muito grande, não é? E o que é que nós podemos fazer? E depois, o nosso lado, que é uma prática de dizer, olha, mas consegues fazer um prato super equilibrado e saciante e saboroso, não é? Sem estares a gastar carne ou peixe. Portanto, mas olha, Teresa, tu falaste aí no desperdício zero. É possível nós termos uma alimentação que seja verdadeiramente desperdício zero? Eu acho que esse conceito é importante também falarmos. Olha, eu posso, e essa pergunta calha super bem com o comentário que tu fizeste antes, que é o confronto geracional e como é que as coisas mudaram em muito pouco tempo. Portanto, antes de mencionar as escolhas pessoais e o desperdício zero, acho que é muito interessante vermos o contraste entre a geração dos nossos avós, em que não se mandava nada para o lixo, e a nossa geração, em que existe um excesso e uma ideia de excesso, ao ponto de, por exemplo, nos supermercados existe imenso desperdício, e quem conhece o trabalho de entidades como ReFood, etc., eles chegam ao ponto em que têm demasiada comida que têm de dar aos animais porque nem há pessoas a precisar. E isto vem do quê? Da nossa ideia de prateleiras vazias, escaparatos vazios, parecer estranho. Parece que o produto está lá há muito tempo. Parece que ninguém quis aquilo, porquê? E, portanto, há aqui um contraste entre o que os nossos avós esperavam
e o que nós esperamos que está a provocar todo este desperdício. Agora, se é possível ter uma alimentação completamente sem desperdício, existem pessoas que saberão muito melhor que eu a prática do que é isto. Se existem muitos sítios que têm, por exemplo, opções a granel, estamos a falar de Lisboa e Porto, se calhar, portanto, para o interior de Portugal não é necessariamente uma realidade. Se nós podemos, por exemplo, dar para os animais, sim, podemos, mas a maior parte de nós já não tem animais aos quais dar comida. E, portanto, a compostagem é uma excelente opção. E quem não faz, eu sei que muitas, mesmo câmaras municipais, têm tido programas que apoiam. E se não têm, fica aqui um apelo. Nós somos cidadãos e nós votamos, mas nós não temos de participar politicamente só quando votamos. E, portanto, sem a vossa Câmara e acham que eles podiam apoiar um programa de compostagem, então façam. E só para compostagem é o reaproveitamento de resíduos orgânicos e não tem de ser uma coisa que ocupa muito espaço e é perfeitamente compatível até com uma vida num apartamento. Mas diz isso. Teresa, esse assunto que estavas a dizer é realmente super importante sobre a compostagem, porque nós já tivemos outros episódios do podcast em que falávamos sobre a questão da sustentabilidade, ou como é que nós poderíamos também ter um impacto menor neste sentido de desperdiçar menos, de reaproveitar alguns restos de alimentos, por exemplo. E em Lisboa, por exemplo, onde eu vivo, há várias iniciativas, até há uma aplicação onde nós podemos ver pessoas que fazem compostagem, portanto têm os seus compostores em casa, e nós podemos doar o nosso lixo para a compostagem de acordo ali com algumas guidelines. Se nós tivermos vizinhos que consigam fazer isso, também é uma coisa super interessante, não é? Que dava para fazer. E se tivesse que andar muito em cima, em Lisboa não faz muito sentido. Mas eu sei, por exemplo, que a própria Câmara de Lisboa estava a fazer uma iniciativa destas, de compostagem, com os contentores castanhos, e na zona onde eu moro eu nunca vi nada a divulgar, nem os contentores disponíveis para lá colocar, nem como é que se fazia. Portanto, eu acho que o que eu sinto um bocadinho também, enquanto consumidora com alguma consciência, é que este trabalho de quem faz estes projetos acaba por ser muito bom, mas às vezes não é muito bem divulgado. Ou então não chega ao consumidor, não está a chegar realmente ao consumidor interessado, não é? Porque há imensas pessoas, eu cito isso, tenho amigos que também se preocupam com estas questões, mas que não sabem como atuar. Houve uma altura em que eu estava realmente muito ativamente a pesquisar e que eu, pelo que eu percebi foi, ok, se eu quero fazer alguma coisa, porque eu não tenho uma horta, não é? Eu vivo num apartamento em Lisboa, não consigo fazer eu compostagem, nem tenho uma varanda muito grande onde possa colocar o meu compostor, e como é que eu posso fazer? E quer dizer, eu sinto que há muitas pessoas que querem realmente fazer a mesma coisa e não sabem como. Completamente, sim. É de facto, por isso é que o Reboot também participa na comunicação, é porque às vezes parece que existe uma bolhinha da sustentabilidade e então nós temos as pessoas que estão muito envolvidas com ações sustentáveis e sabem muito e sabem o que é que está a acontecer, mas depois é muito difícil sair dessa bolha. E, portanto, o passo à palavra é extremamente importante, mas também o melhoramento da forma como estas iniciativas são promovidas. E nisso nós podemos tentar dar algum feedback a quem faz as iniciativas, mas às vezes parece que foge um bocadinho ao nosso controle e, portanto, tem mesmo de ser pela forma de passar a palavra. Mas isto para referir também que, como já disse, no interior, e eu, por exemplo, sou do interior de Portugal, é muito mais difícil ter um estilo de vida sustentável. Não há transportes públicos, não há lojas a granel, não há... E, portanto, daí que a nossa abordagem, nossa geral, tenha de ser sempre de tolerância, porque nós temos de ter em conta que temos todos contextos diferentes e o que é possível para mim fazer enquanto pessoa responsável pelo futuro e por deixar um planeta melhor, não é... O que eu consigo fazer não é o mesmo do que uma pessoa que esteja
num meio mais isolado consegue fazer. Sim, realmente é muito importante fazer essa contextualização que dizias e em termos em casa, por exemplo, vocês enquanto projeto também têm sentido que nas grandes cidades se torna mais difícil. Não sei se fizeram já essa análise, mas ahm, se torna mais difícil pessoas nas grandes cidades em casa desperdiçarem menos do que no interior de Portugal. Porque como dizias, a questão do granel, por exemplo, é uma questão de compra, de gestão da compra e de gestão como é que nós vamos utilizar as quantidades que vamos fazer. E só compras exatamente aquilo que precisas e só compradores também muito organizadinhos é que fazem as coisas dessa forma. Enquanto que se calhar se tu viveres num meio mais pequeno, e eu sinto que às vezes é aquela coisa, o vizinho que dá os ovos e tens outro vizinho que tem uma laranjeira e nunca mais acaba e de repente tens ali umas laranjas que vêm do vizinho. Portanto, tens outras vantagens, não é? E há um equilíbrio entre aquilo que tu consegues fazer num sítio e aquilo que consegues fazer no outro. Portanto, às vezes nós podemos pensar, não é tudo assim tão linear, porque cada um tem os seus contextos, mas podemos tentar analisar um bocadinho o que é que se passa à nossa volta e de que forma é que eu posso melhorar, não é? Porque bate um bocado naquela questão de se calhar eu com as minhas ações ou com as mudanças que eu posso fazer não tenho assim um impacto tão grande e isso desmotiva, não é? Enquanto que se nós contextualizarmos e pensarmos eu vou fazer o que está ao meu alcance, se calhar consigo ter um papel um bocadinho diferente. Absolutamente, sim, sim. É muito importante nós analisar, a partir do ponto em que temos a sensibilização e, portanto, eu estou acordada e atenta para a problemática das alterações climáticas e eu quero fazer o que estiver ao meu alcance, cabe a cada um de nós perceber o que é que está ao nosso alcance. E, portanto, se eu vivo numa aldeia, então eu posso pedir aos vizinhos e fazer a troca como antigamente, nem é por dinheiro, é por bens. Se eu estou na cidade, eu posso procurar o que é que existe que me possa permitir ter um estilo de vida com menos impacto. E, portanto, existem muitas formas e muitas abordagens para esta questão. Uma grande, grande questão é a massificação deste estilo de vida que só existe se for acessível. Ou seja, não falando no exemplo alimentar, mas, por exemplo, já se vê shampoos sólidos nos supermercados, que era uma coisa que antes não estava em qualquer supermercado. Já se vê alguns frutos secos a granel nos supermercados, mesmo assim ainda não é muito significativo porque é uma parte muito pequena da compra da maior parte das pessoas. Mas, por exemplo, nós continuamos a ter sacos de plástico no supermercado, que é uma coisa que para mim me faz imensa impressão. Porque nós não precisamos daqueles saquinhos de fruta que só dão para uma vez, porque aquilo chega a casa tudo rasgado. Mas enquanto tivermos esses sacos de fruta, as pessoas vão se esquecer de um saco reutilizável em casa e vão continuar a usar. A mesma coisa para sacos de plástico no final da compra. Portanto, nós temos de fazer as nossas escolhas, mas também existe a parte da oferta e só através de uma oferta de opções sustentáveis e convenientes é que a maior parte das pessoas vai adotar este estilo de vida. Sim, e a nível da alimentação, tu notas, por exemplo, nós estamos a falar da questão das compras a granel, portanto, utilizar menos plástico. Tu achas que há, sim, 2 ou 3 coisas que são básicas, muito, muito fáceis de qualquer pessoa aplicar em casa, que podem mudar completamente o seu impacto ou não? Posso falar-te, por exemplo, até de algumas questões que surgiram no documentário e que têm sempre a ver com fazermos a nossa parte. Esta questão dos sacos, acho que não custa nada ter um saco na mala. Eu nem digo no carro porque podem ir a pé ou de transportes, mas ter na mala ou ter connosco um saquinho que faz imensa diferença, porque lá está, o plástico só se torna sustentável se tiver uma vida longa, mas estes plásticos não são feitos para ter uma longa vida de uso. Depois, nós falámos na questão da fruta-feia, escolher as bananas soltas. E isto é um dos pontos que se falou nas entrevistas para o documentário. Nós compramos maçãs soltas, laranjas soltas, mas por alguma razão as bananas soltas parece que está ali um estereótipo qualquer que não é o mesmo. É verdade, não é?
Pronto, portanto, escolhermos se calhar a maçã que levou uma pancadinha, mas aquilo sabe tudo ao mesmo. Ou a maçã com frutas com o formato esquisito. E portanto estar um bocadinho a mandar sinais mais para cima de que os consumidores têm na mesma interesse por estes produtos. Depois, acho que nós também falámos a nível social e, portanto, se eu sei que existe um alimento, aqui os rótulos são outra questão, que é o que é bio, o que é orgânico. Mas se eu sei que existe, se eu tenho a possibilidade de ir ao mercado comprar ao Zé das Quintas as minhas alfaces, então por que não fazê-lo? Portanto, estas escolhas que têm um impacto social também muito grande, acho que é algo que nós podemos fazer e depois educar-nos onde podemos para nos certificarmos que aquilo que estamos a comprar tem um impacto menor do que outras escolhas que eu poderia fazer. Sim, acho que nessa questão do bio e do orgânico tu tocas num ponto muito importante, que é que às vezes nós tentamos melhorar, é tal coisa de queremos realmente começar com várias coisas, então eu vou começar a comprar biológico e começar a comprar não sei o quê, nananã. E se formos ver, muitas vezes os biológicos são extremamente criticados. E eu acho que é exatamente também uma penalização por causa da quantidade de regras que existem. Porque eu se tiver que ir a um hipermercado que vende biológico e tradicional, vamos lhe chamar assim, os biológicos são sempre aqueles que têm mais plástico. E, portanto, uma pessoa que queira melhorar o seu comportamento a nível de economia, portanto, no fundo tentar ir para o biológico, depois vai acabar por, do ponto de vista ambiental, ter uma pegada maior porque tem mais plástico. Mas realmente eu acho que isso é uma grande confusão, não é? Enquanto consumidores, por exemplo, para mim começou a ser mais fácil essa questão dos mercados, que eu dizia, não é? De comprar ali aquele senhor que tem uma quinta e que eu sei de onde é que vem, não há plásticos envolvidos, eu levo os meus sacos, levo tudo, levo até as caixas dos ovos. E no interior eu acho que é capaz de ainda ser mais fácil, porque tu vais numa estrada mais pequenina, de repente há um senhor numa relote que vende uma data de fruta ou de legumes, sabes que é dali. E agora lembrei-me que recentemente passei por uma estrada no Alentejo para comprar espargos, que é uma coisa que eu acho que é delicioso, não é? Imensa gente gosta de fazer e sabe exatamente, está na altura dos espargos, porque vês imensas pessoas assim a venderem na estrada, não é? Mas eu prefiro realmente este tipo de consumo e até há várias iniciativas que promovem, por exemplo, a entrega de cabazes de quintas, que são próximas de Lisboa, portanto também temos uma pegada menor nesse sentido. Eu acho que aí também consegues ter uma boa intenção e mesmo, por exemplo, a Food for Real, que faz aquela gestão dos cabazes com fruta que não teria calibre, não teria as condições para ser vendida nos supermercados e que iriam ser desperdiçadas e assim acabam por ir para as nossas casas, para restaurantes, etc. E tens fruta e legumes de ótima qualidade que acabam por ter uma segunda oportunidade, não é? Que não são só descartados por não serem bonitos. Portanto, eu acho que nós temos que pensar que é, ok, o que é que, o que é que na minha zona geográfica está acessível, o que é que eu consigo fazer, como é que eu posso melhorar e se calhar eu vou ter que arranjar aqui uma concessão em que esse produto, ou uma concessão, vai, em que esse produto que eu posso trazer para casa, se calhar não vai ser biológico, mas vem de uma quinta, tem uma produção pequenina, se calhar tem menos químicos, eu estou também a contribuir não só para a parte de saúde e a parte ecológica, mas também estou a ajudar socialmente, economicamente, e se calhar eu consigo um equilíbrio entre todas estas razões e estes pilares da sustentabilidade, porque aqueles alimentos andaram menos, porque estou a pagar um valor justo, e sei que é aquele senhor e que não está a usar uma quantidade gigante de pesticidas, porque a produção é relativamente mais pequena, porque eu estou a apoiar também localmente, e acho que se calhar o nosso papel também está em sermos um bocadinho mais críticos e pensarmos com a minha realidade o que é que eu posso melhorar. Eu posso e consigo fazer essas escolhas e se calhar também consigo comprar shampoos sólidos e também na minha máquina de café que dá para usar café em pó em vez de usar cápsulas, e aí também consigo ser mais amigo do ambiente e também consigo ter sempre um saquinho reutilizável na mala, no carro, onde for. Há tanto mundo, como tu falavas na nossa conversa, há tantas áreas cinzentas nesta questão da sustentabilidade que às vezes é preciso realmente fazermos pequenas concessões e pequenos equilíbrios, não é? Por isso é que eu te perguntava se há alguma checklist
Eu acho que também não há, sinceramente, e a minha checklist é um bocadinho por fases, não é? Eu penso, ok, agora vou-me dedicar mais à cozinha, o que é que eu posso fazer para melhorar? Depois na casa de banho, a questão dos shampoos sólidos, por exemplo, será que eu ainda consigo deixar de usar gel de banho? Será que posso substituir pelo sabonete? Porque isso é uma conversa que às vezes tenho com amigos e sinto que ainda é entrave. É, por exemplo, nem pensar em usar sabonete, aquilo que demora imenso tempo e não sei o quê. Portanto, há pessoas que ainda acham isso. E o gel de banho é muito mais prático e o impacto que isso pode ter é gigante, não é? Os detergentes também. Existem hoje em dia detergentes que são produzidos a partir de óleo alimentar usado, que foi reciclado, não é? E é engraçado como é que nós podemos, com pequenas áreas, de repente focar-nos em zonas diferentes da nossa casa e também pensar que lá está, onde é que estão as concessões, em que é que eu posso melhorar, e não precisa de ser tudo de uma vez, posso ir fazendo por fases, devagarinho, e tentando realmente puxar aqui por vários pontos para melhorar no meu dia-a-dia. Completamente. Sim, é como tu mencionas, eu acho que a checklist que tem de ser feita é uma coisa de cada vez. Claro que o meu ritmo de adaptação a uma pequena escolha, como tu disseste, passar de um sabonete líquido para um sabonete sólido, pode ser muito mais rápido do que outra pessoa, mas a partir do momento em que eu estou confortável com esta escolha, então o que é que eu posso mudar mais? Acho que a chave é sempre mantermos-nos atentos e com a mente aberta. Isto porque acho que o melhor exemplo disto é mesmo a pandemia. Primeiro não usem máscaras, depois usem máscaras, depois não... Pronto. Este para trás e para a frente às vezes é normal na ciência, porque o que nós sabemos agora não é o que nós vamos saber, e tu poderás falar melhor do que ninguém sobre isto, é tipo, não comam ovos, afinal os ovos são bons, vinho, portanto. Sim, isso é o prato do dia para nós, não é? Quer dizer, tudo se contradiz. Hoje sai um estudo que defende uma determinada coisa e amanhã já se contradiz. Portanto, é difícil, e eu percebo que também, seja assim na área da sustentabilidade, percebermos o que é verdade ou mentira, ou desmistificarmos determinadas coisas. Sim, exato. E portanto, isto às vezes cria alguma descrença nas pessoas, porque é tipo, ontem diziam que não podia comer não sei o quê e agora posso. E especialmente com o que são escolhas alimentares e o impacto ambiental de um alimento, é muito difícil de medir, porque nós, quando vemos um bocado de comida, quando vemos uma maçã, nós não pensamos em tudo o que está por trás. E, por exemplo, para a produção da maçã, nós estamos a falar de terreno e a desflorestação para a produção alimentar é uma das causas de desflorestação mais elevadas. A água que é utilizada para consumir os alimentos, por exemplo, fala-se em mudar de leite de vaca para leite vegetal, mas o leite de amêndoa, para crescer uma amendoeira, tem um gasto a nível de água enorme e, portanto, a água que é gastada, o transporte, mas por outro lado eu posso consumir local, mas se estiver a consumir um alimento que não seja natural da área, então se calhar eu vou usar mais recursos e o transporte não compensa esses recursos. Nós estamos aqui a falar de tantas nuances, tantos cinzentos, que nós temos de nos manter atentos, informados, mas também com a mente aberta para ter em conta que a minha escolha neste momento pode revelar-se uma escolha menos que ideal no futuro, quando eu souber mais informação. Olha, eu acho muito engraçado tu dizeres isso, porque ainda no outro dia ouvia num podcast uma pessoa que dizia que é preciso muita maturidade para mudarmos de ideias e para sabermos reconhecê-lo. E eu realmente acho que isso é importante, porque às vezes um mudar de ideias significa que nós nos fomos a informar, que temos novos dados que nos ajudaram a formar uma opinião melhor, que pode ser igual ou diferente daquela que nós já tínhamos. E às vezes, quando mudamos, é realmente porque houve ali uma coisa, um argumento muito forte que nos fez ver as coisas de uma outra maneira. E portanto esta questão de haver muitos cinzentos, olha, na alimentação, que eu digo muitas vezes é a pessoa, olha, tem que se manter fiel às suas prioridades. Se me disser assim, a minha prioridade é a minha saúde, então nós vamos fazer tudo para que a alimentação seja o mais básica e simples e fresca possível. E que tenha o menor número de alimentos processados possível e portanto isto também pode ter um impacto aqui. Se a pessoa disser, agora com uma alimentação vegetariana, o meu principal objetivo é realmente a questão dos valores e o impacto ambiental que isto pode ter.
e no fundo tentamos procurar aquilo que para nós e para a nossa prioridade, é a nossa prioridade, que nós podemos ir mudando ao longo do tempo. Mas eu acho que o vosso projeto para mim também é muito interessante porque, como eu te digo, eu sinto que nesta área em que quem está muito envolvido e quem está muito por dentro destes nichos está super bem informado e sabe onde procurar informação. Quem é curioso como eu e gostava de poder mudar, mas realmente não faz parte destes grupos mais ativistas, ou não segue, por exemplo, nas redes sociais, imagina, é mais difícil a informação chegar até nós. Portanto, nós enquanto consumidores também temos um bocadinho que ter aquele sentido crítico de pensar a informação se calhar não chegou até mim porque eu também não a procurei, não é? Mas ao mesmo tempo, quem se preocupa com estas áreas também pode não estar a conseguir chegar. E todos temos que ser mais comunitários nisto. Eu diria que isto é um sentido de comunidade, na realidade. Uhum. Sim, absolutamente. Esse sentido também de não o estar a fazer sozinho, acho que ajuda muito, porque se for algo. É como com as dietas. Se tivermos um amigo que está a fazer a dieta também, há aquela responsabilização e poder. Epá, estou cheio de fome. Aliás, fome não, pronto. Dieta pode ser. Epá, estou com saudades de comer não sei o quê. Pronto. E partilhar isto. E a sustentabilidade também não é um caminho fácil. O que nós tentamos fazer, e que é complicado, porque nós queremos apelar aos interessados, mas também aos indiferentes. Nós queremos apelar a todos. Mas os interessados já tiveram aquela eureka de calma aí, alguma coisa não está bem e alguma coisa tem de mudar. E os indiferentes ainda não. E daí que nós tentemos fazer também a comunicação massificada ou mainstream, como por exemplo este comentário, que cria esse tal sentimento de eureka de nunca tinha pensado nisso realmente, como as bananas soltas, e que possa talvez mudar alguns hábitos ou pelo menos criar a sensibilidade que vai levar uma pessoa a estar mais atenta e possivelmente a alterar as suas escolhas. Olha, e este comentário que falávamos no início também vai sair agora em julho, não é? Tu estavas a falar. Exatamente. Posso aproveitar para dizer que nós vamos ter um evento de estreia dia 16 de julho, para o qual estás desde já convidada e adorávamos contar contigo. Portanto, vamos ter o evento. Estejam atentos às nossas redes sociais, porque vamos estar a transmitir por aí, e também alguns teasers do documentário. Vai ser a estreia primária e vai ser uma tarde com workshops, chefes, atuações culturais, e portanto nós queríamos tornar isto acerca de muito mais do que só um documentário sobre desperdício alimentar, porque, como temos falado, a alimentação é sobre muito mais do que só um impacto ambiental. Sim, é verdade. E é toda uma cadeia muito difícil de gerir, não é? Porque imagina, em termos de nutrição, nós sabemos que o impacto que temos na escolha do consumidor, porque nós dizemos, olha, este produto é importante. Imagina, o abacate é importante porque pode ser bom para colocar sobre o pão, etc, etc. E depois vamos ver o impacto ambiental do abacate, por exemplo, desde que começámos a produzir mais, com maior massificação, o abacate no Algarve, e de repente estamos a drenar muitas barragens e estamos a utilizar recursos excessivos que antigamente não havia. E de repente, por causa destas modas, está a acontecer um problema ambiental sério. É uma realidade e, portanto, eu acho que isto está a ser difícil de gerir. E não é ter muitas bolas, é um malabarismo, muitas bolas que nós temos que tentar gerir, mas que convinha que tivéssemos estudos mais ou menos, estivéssemos todos mais ou menos alinhados, não é? Porque eu não posso estar a mandar as pessoas consumirem abacate quando nós depois estamos num país que está com muita seca extrema e nós não temos sequer recursos para continuar a produção, ou de repente o preço do abacate é exorbitante. Portanto, é muito importante também todos nós termos essa consciência. E por isso é que digo o sentido de comunidade, não é? Porque não tem a ver com as profissões, não tem a ver só com o consumo, sermos consumidores ou não, ou estarmos mais dentro ou menos dentro do setor. Mas eu acho que é muito importante em comunidade ganharmos mais essa consciência de perceber, bom, eu gosto de abacate, mas não é uma coisa para consumir todos os dias, não é? Por causa deste impacto, e se calhar mais valia consumir mais maçãs, porque é uma coisa que em Portugal é muito mais comum, tem uma pegada ambiental menor. Não vou estar aqui a escolher
O óleo de coco também, porque não faz sentido na alimentação mediterrânica, se calhar considerando o nosso azeite, que é exportado para todo o mundo, esse sim tem montes de estudos a defendê-lo, portanto se calhar em vez do óleo de coco vou comprar azeite, embora o óleo de coco esteja na moda. Portanto é muito ter esse olho crítico, gerir dessa maneira e conseguimos ao longo do tempo ir sempre melhorando. Olha, Teresa, eu quero mesmo agradecer-te este bocadinho, porque esta conversa que tivemos aqui eu acho que foi muito bom. Convido todas as pessoas que nos ouvem no dia 16 de julho estarem atentos às vossas redes e a participarem no evento e verem o documentário. Acho que vai ser realmente bom e foi bom também neste timing falarmos sobre isto, porque com esta questão da pandemia já senti que houve um empurrão para estarmos mais alertas para estas questões, porque também estávamos mais em casa e parávamos mais para pensar o que é que nós podíamos mudar em nossa casa em termos de reaproveitamento, e foi muito bom termos este mote aqui para continuarmos e irmos além disso. Eu quero agradecer-te a ti, primeiro que tudo, não só por esta conversa, mas também em geral por seres uma profissional atenta, porque lá está, tu trabalhas numa altura em que se as pessoas vêm até ti, então estão abertas para receber conselhos e orientação a nível alimentar, e então tu tens um papel que é muito importante porque estás numa altura em que as pessoas estão disponíveis para aceitar alguma mudança, mas por outro lado, tu também fazes um papel muito importante que nós temos dificuldade em fazer, que é apelar às pessoas numa coisa que lhes é muito pessoal, que é a alimentação. E eu imagino que tu deves ter imensas histórias de resistência à mudança e como é que tu fazes esse trabalho de adequar, pronto, e construir um caminho juntos em vez de impor às pessoas que te chegam. E, portanto, acho que tem todo o mérito e tem todo o mérito tu estares aberta a este tipo de conversas porque tem um impacto. Teresa, olha, uma última pergunta que eu gosto sempre de fazer é esta pergunta aos nossos convidados, porque como o nosso podcast é patrocinado pela Pura Vita, que é uma marca de pão, gosto sempre de colocar aqui um bocadinho esta questão do pão na mesa e de falarmos sobre isso. Como é que nós podemos reaproveitar o pão? Assim, que 3 receitas é que tu sugerias para nós o fazermos? Olha, eu posso dizer, eu estudei um semestre em Pequim e eles na China não têm uma cultura de consumo de pão. Eles não tinham pão. Eu passei 6 meses sem pão e nunca me custou tanto. Eu agora valorizo imenso. E por acaso os cereais são uma das categorias que tem mais desperdício. E portanto já se vê algum reaproveitamento. Eu sei que existe uma marca de cerveja que faz cerveja a partir do pão que sobra de uma grande cadeia de supermercados, mas uma torrada, o pão não precisa de estar do dia. Existem truques para reaproveitar o pão. Eu sei que é um bocadinho de água em cima do pão e levá-lo ao forno e ele fica estaladiço na mesma. Uma boa de uma sorda, eu tenho raízes do Alentejo, portanto acho que é uma questão de sermos criativos e não tem mesmo de haver desperdício se não quisermos. Ou congelem o pão e descongela-se no instante. Sim, olha, eu até ia sugerir uma coisa que é super simples, que é quando ele fica assim mais rijo, às vezes o que pode fazer é o trituro para ficar tipo pão ralado, e depois podemos congelar, ou se não congelarmos, pelo menos podemos usar em receitas tipo um bacalhau com uma crosta de pãozinho, com umas ervas, para fazer um rolo de carne, sei lá, imensas coisas que nós podemos fazer. Ele aguenta-se mais alguns dias. Portanto, se calhar ainda dá para incorporar no rolo de carne e congelas depois, mas há imensas coisas que nós podemos fazer, uns hambúrgueres vegetarianos com aquele pão ralado, é mesmo como tu dizes, também é sermos criativos, originais e simplificar. Exato. Olha, obrigada, Teresa, eu acho que é uma mensagem comum, que é esta do simplificar. Se nós temos que criar um hábito novo, sabemos que ele vai demorar tempo, nós conseguimos solidificá-lo, e ele tem que ser o mais simples possível, como a alimentação, como a sustentabilidade. Eu acho que todos trabalhamos neste sentido, precisamos de mudar, ok, já reconhecemos que temos que mudar e isso é ótimo, mas temos que mudar todos os dias durante um tempo para que isto se torne realmente um hábito e não seja uma imposição, como tu dizes. E é mudar o nosso ritmo, mudar aquilo que nós podemos. É muito importante para que não seja uma sensação de esforço de cada vez que temos que mudar alguma coisa, e acho que isso é muito importante.
Obrigada, Teresa. Obrigada. Um beijinho e obrigada a todos os que nos estiveram a ouvir. Nós encontramos daqui a uma semana e espero eu uma voz um bocadinho melhor.